Meu nome é Suelen, eu sou doutoranda da Faculdade de Odontologia da USP, eu estou na área da radiologia e hoje eu também dou aulas, então eu tenho o doutorado e eu também leciono. Antes de eu conhecer o método, as minhas apresentações eram básicas, né? Eu utilizava o que o próprio PowerPoint indica para gente. Então, aquela apresentação que tem inicial lá, que você vai seguindo, né? Onde tem o título, o quadradinho do título, ou então quando a gente pensa numa sequência, a gente vai colocando as setinhas, ou então vai colocando as bolinhas para, né, os bullet points para marcar quando tem uma subcoisa para a gente colocar, né, ou então dividir. Eu colocava dessa forma, né, numa forma bem básica que o próprio programa ele instrui a gente, né, ele incita a gente a utilizar. Como eu não conhecia muito bem o programa, então eu não sabia todas as funcionalidades que o programa tinha, né? Também toda a liberdade que o programa me dá. Até porque quando a gente utiliza da forma que o programa meio que incita a gente a utilizar, a gente usa sempre da mesma forma, né? Ou até muda um pouquinho as cores, mas tudo mais ou menos da mesma, fica tudo meio que parecido, todas as apresentações ficam parecidas, né? E sem contar também que, além delas ficarem parecidas, ficam todas com a mesma, ou fica muito colorido, ou fica com pouca cor, né? Sempre aquele fundo branco com o escrito preto e a imagem do lado, ou a imagem, né, no próximo slide, para a gente separar um pouco, mas no geral era sempre tudo muito parecido. Eu comecei, na verdade, eu vi uma apresentação de uma colega quando eu fiz a minha apresentação de mestrado, e a apresentação dela estava absurdamente diferente da minha. A minha estava parecendo de uma criança de 5 anos. E eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. E comecei a buscar no próprio Instagram como que eu podia melhorar algumas apresentações para ficarem mais atrativas, para ficarem mais bonitas, as imagens ficarem mais bonitas, né? Como dessa colega foi muito elogiada pela banca, então eu quis melhorar dessa forma, né? Aí eu comecei a buscar no Instagram e o Instagram me direcionou para as aulas do Márcio. Eu comecei a ver pelo algoritmo do Instagram as aulas do Márcio e foi onde eu me interessei. Aí eu vi que eu estava pronta para iniciar, quando eu vi as minhas apresentações tão ruins que poderiam ficar melhores, e eu também tinha a intenção de começar a dar aula, né? E daí eu pensava em como alguns professores meus, a aula deles era tão. Não era ruim a aula, o conteúdo, mas sim como era passado. E daí eu queria que fosse mais atrativo do que aquilo que estava sendo me mostrado também. Então eu vi isso como uma necessidade para mim, uma necessidade de despertar o interesse nas pessoas. Eu tenho vários relatos, inclusive, eu precisei fazer. Me chamaram de última hora para dar algumas aulas e eu não tinha essas aulas, tive que montar essas aulas muito correndo, né? Então eu não tinha uma base, né? Então, quando eu fui apresentada ao Template Plus, eu precisava deles justamente para ter a base, né? Já com tudo montado, eu só precisaria colocar o assunto em cima, né? Daqueles templates prontos e já estava praticamente até me induzindo a algumas coisas, né, o template, porque já até me levou a lembrar de eu colocar algumas coisas na minha própria apresentação. Hoje em dia eu sou muito elogiada pelas aulas que eu dou e pelas apresentações que eu faço. Inclusive, quando tem algum colega que vai montar alguma coisa, sempre pergunta, ô Su, como é que faz mesmo que você falou, que você colocou na sua apresentação? Como que faz mesmo? Ensina aqui.
me mostra aqui como é que você fez aquele negócio do da lupa que você faz e mostra, como é que você fez? Então, sempre tem algum colega ou sempre tem algum aluno que ficou interessado, que achou muito diferente a aula, ou até pela referência das aulas, assim, sempre tem alguém que ou elogia bastante, né, o meu orientador na minha apresentação que eu tive do projeto do doutorado, elogiou muito a minha apresentação, falou que ele falou assim, sua apresentação em si, o conteúdo é muito rápido, porque você tem 5 a 10 minutos para apresentar. Mas tudo que você colocou, eu achei, nossa, olha como ela tá, olha a diferentona que ela tá. Então, eu achei isso foi um grande diferencial para mim, assim. E até hoje, muita gente comenta pelas aulas que eu dou, o conteúdo dessas aulas nas apresentações.